Bom dia, crianças. Hoje nós vamos agora pegar o nosso livrinho de ciências, onde nós iremos falar sobre as propriedades da matéria e as transformações da matéria, certo? Então vamos lá. As propriedades da matéria, elas são impenetrabilidade, elasticidade, massa, volume, compressibilidade e densidade. Vejamos agora cada uma delas. O que é a impenetrabilidade, né? Dois corpos, eles não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, como nós estamos vendo. No caso, né? Na piscina, a piscina tá cheia de água. Quando a pessoa mergulha, ela entra, né? A água vai o quê? Para fora. O copo, no momento, se você já colocar um copo bem cheio mesmo, já bem no limite, você colocar o bloco de gelo, você observa o quê? Que vai derramar o suco, ou vai derramar a água. Por quê? É a propriedade da impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? No mesmo espaço, jamais. A primeira também é a representação aí da banheira, né? Você pode estar observando os dois exemplos. Temos aí a segunda propriedade da matéria ao lado, é a compressibilidade. É a propriedade que a matéria tem de reduzir o seu volume quando submetido a uma certa pressão. Você está vendo aí, por exemplo, um grande exemplo de compressibilidade é a seringa, certo? Da vacina, né? Da injeção, quando a gente observa aí, certo? Agora nós temos a propriedade da elasticidade. Elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retornar à sua forma inicial. Uma vez cessada a força, causa a compressão. Nós temos aí um exemplo, né? A bucha, né? Da gente lavar louça na nossa casa, e também um grande exemplo é a cama elástica, né? Que você vê aí a elasticidade, propriedade que a matéria tem de retornar à sua forma inicial, quando a criança pula, né? Vai e volta. Aí a próxima propriedade nós temos aí a massa, né? A propriedade é a massa, é a propriedade que os corpos, né, relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui, né? No caso, os corpos, eles têm massa. Certo? Nesse caso aí é usado o que, gente? A balança, que é usada para medir o peso, né? A massa de um corpo. Nesse caso aí, né? A pessoa, o homem, o rapaz, a criança que está se pesando, ele está dizendo, minha massa é 30 quilos, né? Então, a grandeza, né? Certo? Que é usada é a massa. E o instrumento que é usado para medir a massa de um corpo é o que? A balança. Aqui nós temos o que, gente? O volume. É a propriedade que a matéria tem de ocupar, né, um lugar no espaço, né? Todo corpo, ele ocupa um lugar no espaço. E a medida que o corpo ocupa no espaço, ela é chamada de volume, como a tia acabou de dizer. E o volume, gente, ele pode ser grande ou pequeno, independente da massa. Exemplo, né? O algodão, né? E aí nós temos aí o metal. A densidade. O que é a densidade? É a propriedade que relaciona a matéria de um corpo com o volume que essa massa ocupa. Também ela é chamada de massa específica da matéria. No caso, 1 quilograma de algodão, a densidade, com 1 quilo de chumbo. Você vê, as massas aí, elas são iguais, que é o mesmo peso, 1 quilograma, mas os volumes são diferentes. Quer dizer, você observa que para dar 1 quilo de algodão é bastante algodão, né, gente? A massa, né, é igual, mas o volume é bem grande de 1 quilo de algodão, comparado com 1 quilo de chumbo, certo? O ouro, você observa aí que é o mesmo volume, 19,3 grama. As massas são diferentes, ó, a 19,3 gramas do ouro e do alumínio é 2,7 gramas. Então, você observa as massas, elas são diferentes, os pesos, mas o volume é o mesmo, certo? Tanto do alumínio quanto do ouro. Você observa pelo tamanho, né, da imagem. Então, a densidade, a propriedade, né, que determina a quantidade de matéria que está presente, né, em uma unidade de volume. Aqui nós temos mais exemplos. Nós sabemos que a água do mar, por natureza, né, ela é bem mais densa, né, do que a água normal, doce, né? Ela é mais pesada. Então, nós temos aí um ovo, né, que está representando exemplos de densidade. Para a densidade, a gente vai ver se o material flutua ou não. Cada material, ele tem uma densidade diferente. No caso, o sal na água doce, o ovo, quando mergulhado em uma água doce, ele o quê? Afunda. Porque a sua densidade é maior. Já quando a gente põe um pouquinho de sal
e coloca o ovo que já o ovo que flutua na água salgada, certo? Aí embaixo vocês observam 3 recipientes, cada um, né, com um determinado objeto. Você observa aqui, o primeiro, né, da esquerda para a direita, o primeiro ele flutua totalmente, já o segundo do meio, né, ele já fica intermediário, flutua meia partezinha, né, e o último fica totalmente submerso à água, né, dentro da água. Então aí, esses exemplos aí são de densidade. Alguns objetos, né, são mais pesados que o outro, né? Cada objeto, ele tem a sua densidade, certo? E a água salgada, ela tem uma densidade maior. Depois aqui, então essa última propriedade, né, da matéria, não esqueça, as propriedades da matéria são densidade, volume, compressibilidade, massa, elasticidade, impenetrabilidade. Agora aqui nós temos o que, gente? Os estados da matéria. A matéria, ela apresenta-se em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria no estado sólido, nós temos o ferro, né, a madeira, ela tem a forma constante, né? Agora, o volume também é constante no sólido, certo? No sólido. Eles apresentam formas definidas, certo? Ainda que irregulares. No líquido, a forma ela é variável, varia de um lugar para o outro, é variável. Nós sabemos, no estado líquido, ele não apresenta forma definida, certo? E adquire o formato em que ele se encontra. Nós sabemos, o volume é constante, mas a forma ela é variável, varia. Por exemplo, a água de um açude, né? A água de um rio que tá, né, que é corrente, é variável. Encontramos a matéria no estado líquido, na água, no azeite, certo? O gasoso, o terceiro estado da matéria, o gasoso, ele tem a forma variável e o volume também é variável. Né? Exemplo, nós encontramos no ar, né, no gás, na fumaça que sai da chaminé, na fumaça que sai aí no caso da chaleira, por exemplo. A forma é variável, gente, varia. E o volume também, nós sabemos, certo? Isso no estado gasoso. Aí nós temos aí onde a gente encontra, né, a matéria do estado sólido, gelo, geada, neve, líquidos, rios, mares, oceanos, açudes, poços, e gasosos, né, as nuvens, nevoeiros, certo? Então, esse conteúdinho a gente encontra no nosso livro de ciência, certo? Na página 21 e 22. Em seguida, vocês façam a atividade, página 23 e 24, ok? Que é sobre as propriedades da matéria. Agora, nós vamos para as transformações da matéria. Outro conteúdinho pequeno, mas bem interessante. As transformações sofridas pela matéria, elas podem ser classificadas em transformações físicas ou transformações químicas. Vejamos agora o que são as transformações físicas. As transformações físicas, elas são aquelas que não produzem novas substâncias, ou seja, a matéria ela continua a mesma, certo? Algumas transformações são reversíveis, ou seja, elas podem serem desfeitas, certo? Então, as transformações físicas ou reversíveis, tá certo, gente? Transformações físicas ou reversíveis, elas não produzem novas substâncias, a matéria continua a mesma, não esqueça. Elas podem ser desfeitas. Exemplo de transformações físicas, nós temos aí o papel amassado, né? Você amassou, como você tá vendo aí, mas você pode o quê? Desamassar ele todinho, ele continua, a matéria continua a mesma. Pode não ter mais a mesma, ficou amassado um pouco, você não vai conseguir ficar bem arrumadinho, mas a matéria continua a mesma, então é a transformação física. A lata amassada da mesma forma, a lata tá aí normal. A matéria vai continuar a mesma, você pode pegar e desamassar a lata, é uma transformação física. O papel rasgado também uma transformação física. A garrafa quebrada, o vidro vai continuar o vidro, não vai ter mais a mesma utilidade a garrafa, mas ele vai continuar vidro, então é uma transformação física, certo? A matéria continua a mesma. Abaixo nós temos aí a questão do metal quando ele é fundido. Essa primeira imagem aí, o metal está sendo fundido, certo? E logo nós temos aí onde nós temos fácil de fazer, que nós temos aí os brasões de alguns times, né? Isso aí, ele é feito o quê? De um metal. E o metal, ele é o quê? Fundido. É uma transformação física. No momento que eu pegar esse brasão aí que foi transformado, feito do metal, eu posso colocar ele a uma alta temperatura, vou aquecer e vou fundir novamente. Ele vai derreter. Eu vou fazer outro objeto. Então, aí é uma transformação física. Eles podem serem desfeitos. A matéria continua a mesma. E o último aí nós temos o gelo. O gelo nós sabemos que é água no estado líquido.
a uma baixa temperatura, vai ficar no estado gasoso. Mas se eu deixar esse gelo aí fora da geladeira por alguns minutos, nós sabemos que ele vai voltar ao seu estado inicial. A água, é a água, certo? Então aí, gente, esses exemplos, papel amassado, papel rasgado, a garrafa quebrada, lata amassada, o metal fundido, o gelo, são exemplos de transformações físicas. Não esqueçam, a matéria continua a mesma. Vejamos agora um pouco sobre as transformações químicas. As transformações químicas, né, a composição da matéria, ela passa por mudanças. Ou seja, uma substância, ela se altera, dando origem a compostos diferentes. As reações químicas, elas são transformações irreversíveis, ou seja, o material transformado, ele não pode voltar ao que era antes. Então, observe a diferença. Transformação química, o material não volta ao que era antes, ele não pode ser desfeito. No caso, uma lata amassada. A lata amassada, todo objeto, a lata amassada não, desculpa, enferrujada. O objeto enferrujado, ele sofreu, na verdade, um processo chamado de oxidação, tá certo? Nesse processo, o metal, gente, ele se transforma em ferrugem, sofrendo uma alteração em sua composição, certo? Então, sofre alteração na composição. Nós sabemos que nós nem podemos ter contato com material enferrujado, porque se cortar, né, a gente pode pegar uma doença chamada o quê? Tétano, né? Temos que ter cuidado. Então, a lata, ela sofreu oxidação, então ela sofreu a transformação na sua composição. Então, a transformação química, certo? Ela não volta mais o que ela era, aquela latinha bonitinha. Depois, um papel queimado. Todo objeto que ele é queimado, você sabe que se você coloca fogo, ele vai se transformar em cinzas, em pó. Então, ali nunca mais ele vai voltar novamente a ser aquele papel. Da mesma forma, a madeira também, a madeira quando queimada, todo objeto que será queimado é o quê? É um exemplo de transformação química. Ele não volta mais o que era antes. É a mesma coisa de uma transformação irreversível, certo? Vejamos outros exemplos. Nós temos aqui uma laranja podre, por exemplo, quando ela sofre a ação do fungo, né? É uma maçã, uma fruta que está estragada. É uma transformação química. Você não pode mais comer. Ela jamais vai voltar ao que ela era antes, se ela estragou. Um ovo, você pega um ovo normal. No momento que você quebra ele, que você cozinha ou que você frita, como no exemplo aí, ele jamais vai ser um ovo novamente. Então, aí é um exemplo que de transformação química. O pão mofado, da mesma forma, já tem a presença do fungo, já não podemos mais comer. Transformação química. E, no caso aí, um bolo. A gente vai fazer um bolo, temos aí os ingredientes, por exemplo. Estão todos aí, mas a partir do momento que você mistura, faz aquela mistura homogênea, prepara a massa, faz o bolo, coloca o bolo ali é o quê? É um exemplo de transformação química. Os ingredientes estão aí, mas foram misturados, transformados, né? Então, jamais eles voltam ao que era antes. Então, nós vimos aí papel queimado, tudo que é queimado, exemplo de transformação química, não volta ao que era antes. A madeira, o papel agora queimado, né? Vimos as frutas estragadas, no caso o pão mofado, um ovo que foi cozido, ele não volta a ser aquele ovo novamente no estado líquido, jamais, certo, gente? Então, são transformações químicas. Então, crianças, esse assunto a gente encontra no nosso livrinho de ciências, também ele é pequeno, página 25 e 26. Vocês são convidados a dar uma lidinha com bastante atenção. Em seguida, vocês façam a atividade, certo? Da página 27, só a página 27 e 28. Então, caprichem.